Eu quero dizer que essa história, pelo menos para mim, parece mais fascinante do que assustadora. Antes dos eventos da história, eu nunca acreditei em fantasmas, demônios ou qualquer outra coisa paranormal. Eu achava que cada avistamento era igual, porque as pessoas eram apenas pouco originais e todas faziam a mesma coisa, inventando histórias e experiências por visualizações e atenção. Mas depois do que aconteceu comigo, eu não tenho tanta certeza. Há vários anos, quando eu tinha acabado de sair da faculdade, eu estava procurando por um emprego. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais e precisava de dinheiro para viver. Claro, depois de um tempo, me deparei com uma antiga oferta de emprego. Estava na última página de um certo site de busca de empregos. Dizia que a oferta já havia expirado. Eu estava desesperado, porém, e pensando que não tinha nada a perder, liguei para o número que estava escrito sob a descrição do trabalho. Depois de alguns segundos de silêncio, alguém atendeu do outro lado. Eu cumprimentei educadamente e disse como encontrei a oferta de emprego em um site e estava querendo saber se ainda estavam contratando. Não estava esperando muito, honestamente. O tempo todo eu pensava como a velha do outro lado da linha poderia apenas me ignorar ou dizer que não precisavam de ninguém. Para minha surpresa, ela pareceu feliz que alguém estivesse procurando emprego. Ela me disse para ir até um local específico para uma rápida entrevista. Não consigo te dizer o quão feliz eu estava que alguém pelo menos concordou em me entrevistar. E então, depois de alguns dias de espera, finalmente chegou o dia em que eu seria entrevistado. Acordei cedo para arrumar meu cabelo e me vestir o melhor que pude antes de seguir para o local, um zoológico. Depois de uma viagem de 40 minutos, cheguei à entrada. Ao sair, olhei para esse portão gigantesco, parecido com o Parque dos Dinossauros na minha frente. Perto dele, havia um pequeno prédio onde você compra ingressos. Fui até lá e expliquei minha situação. O cara que trabalhava na cabine me disse para onde eu precisava ir e avisou alguém que eu estava chegando. Enquanto percorria o zoológico, eu estava constantemente olhando ao redor para todas as diferentes exposições e todos os animais lá dentro. Depois de um tempo, cheguei ao lugar onde deveria estar. Batendo na porta, então entrei na sala. Era maior do que eu pensava. No final dela, havia um homem sentado e fazendo papelada em uma pequena mesa de madeira. Ele me cumprimentou e logo começamos a falar sobre o trabalho, minha educação e experiências de emprego passadas. Resumindo a história, fui contratado e começaria a trabalhar na semana seguinte. Como nunca tinha trabalhado em um zoológico antes, ou com animais para falar a verdade, eu acompanharia um dos trabalhadores mais antigos por alguns meses para que ele pudesse me mostrar, me ensinar como as coisas eram feitas. Agora, eu não particularmente gostava ou desgostava de animais. Eu meio que era indiferente a eles. Mas eu precisava do emprego, então disse que faria o melhor que pudesse. Logo chegou a segunda-feira. Meu novo emprego começou oficialmente. Nas primeiras horas do dia, conheci um cara que deveria ser meu treinador. Ele era um homem mais velho, na casa dos 30 ou 40 anos, chamado Ivan. Embora ele parecesse intimidante, ele era bastante amigável e compreensivo com minha situação quando eu disse por que aceitei o emprego. Ivan tinha um forte sotaque, mas eu realmente não conseguia dizer de qual país era. Eu nunca perguntei, no entanto, mas me lembro dele me dizendo que sua família se mudou para a América quando uma guerra estourou em seu país natal. Passei meu primeiro dia apenas o seguindo enquanto ele explicava e me mostrava todos os diferentes trabalhos que eu teria que fazer no futuro. Eu estava ouvindo atentamente, tentando lembrar de tudo o que ele disse, mas eu nunca poderia ter imaginado que havia tanto nesse trabalho que eu seria esperado para memorizar tanto. Meses se passaram desde o primeiro dia. Gradualmente, assumi mais e mais tarefas, primeiro com Ivan fazendo a maioria do trabalho e eu fazendo o resto. Eventualmente, comecei a fazer metade, depois a maioria, até que finalmente estava pronto para começar a trabalhar sozinho. Naturalmente, com o tempo, Ivan e eu nos tornamos amigos apesar da diferença de idade. Um dia, enquanto estávamos fechando, Ivan me perguntou se eu queria sair para tomar um café ou comer alguma coisa.
Não vi problema nisso, então aceitei. Fomos a uma pequena cafeteria que ficava na esquina da rua, não muito longe do zoológico. Quando nos sentamos, Ivan tinha essa expressão estranha, quase intrigada no rosto. Pedimos café e comecei a conversar antes que ele trouxesse algo à tona. Agora, não era para eu te contar isso ainda, mas o chefe disse que você logo estará sozinho. Eles vão te transferir para o lado oeste em breve, onde estão os grandes felinos. Ele disse com seu forte sotaque. Eu te mostrei o trabalho. Trabalhamos mais lá, então você ficará bem, provavelmente. Continuou, ainda com uma expressão preocupada. Mas ouça, garoto. Agora que você estará sozinho, às vezes terá que ficar no zoológico mais tempo que o normal, sabe? Coisas de documentação e assim por diante. E à noite os felinos ficam, como dizer, começam a agir estranho. Seu rosto agora mostrava sinais claros de desconforto. Mas ele continuou. Meu amigo Gabe. Você conhece o Gabe, certo? O segurança. Sim, ele. Ele disse que à noite, os leões começam a agir agressivamente e às vezes gritam como se alguém tivesse pisado em seus rabos. Ele disse que o trabalhador anterior contou que ouviu barulhos estranhos por todo o recinto. Agora, não estou dizendo que é assombrado ou algo do tipo. Apenas tenha cuidado, ele alertou. Pensei que ele estivesse brincando a princípio, mas sua expressão facial não mudou. Ainda estava nesse estado de preocupação. Eu não sabia o que pensar sobre o que ele me disse. Claro, estávamos naquele lado do zoológico muitas vezes, mas nunca senti nada estranho quando estávamos lá. Nunca ouvi nada fora do comum. Sem querer ser rude com Ivan, agradeci pela consideração e disse a ele que teria cuidado, que ficaria bem. À medida que terminamos nosso café, Ivan se ofereceu para me acompanhar até o meu carro. Enquanto conversávamos, a noite já tinha chegado. Antes de entrar no meu carro, Ivan disse: apenas tenha cuidado por lá, ok? Se algo parecer estranho, não hesite em pedir ajuda. Agradeci novamente, dizendo que eu prometia que faria. Dirigi para casa ainda inseguro sobre o que fazer com a conversa e a história. Apesar do aviso de Ivan, tentei ignorar suas preocupações como nada mais do que superstição. Afinal, passei incontáveis horas no lado oeste do zoológico com ele e nunca experimentei algo estranho. Ainda assim, um sentimento de desconforto começou a surgir em minha mente enquanto dirigia para casa na escuridão. Nos próximos dias, seja pelos avisos sombrios de Ivan ou pelo estresse de finalmente trabalhar sozinho, me vi cada vez mais apreensivo com minha iminente transferência para o recinto dos grandes felinos. Sempre que eu pensava nisso, um sentimento de pavor me dominava, me deixando inquieto e tenso. O dia da transferência chegou. Depois de uma rápida conversa com meu chefe sobre minhas novas atribuições, andei pelo corredor e entrei no lado oeste do zoológico. Parecia normal, do mesmo jeito que parecia todas as outras vezes que estive lá com Ivan. Comecei a trabalhar exatamente como ele me ensinou. Demorou um pouco para me acostumar finalmente a ficar sozinho, mas estava tudo bem. Bem rápido. As primeiras 2 semanas trabalhando no lado oeste sozinho foram bastante entediantes. Nada de louco aconteceu. Estava tão ocupado com o trabalho que esqueci completamente as palavras de Ivan, mas logo me lembraria delas. Um dia, tive que ficar depois do expediente para terminar a papelada. Estava andando pelo recinto dos leões, tentando chegar rapidamente ao escritório e terminar o dia, quando ouvi algo. Parecia alguém batendo no vidro ou em uma janela com o dedo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Então ouvi novamente, e parecia que estava bem atrás de mim. Rapidamente me virei, mas mais uma vez não vi ninguém. Irritado, gritei: pare com isso, não é engraçado. Você está perturbando os animais. Mas não obtive resposta. Pelo menos a batida parou, porém. Olhei ao redor por um tempo para ver se alguém realmente estava lá me fazendo de bobo, ou se eu estava apenas ouvindo coisas. Pouco depois, voltei ao escritório e comecei a preencher rapidamente o restante da papelada. Estava quase terminando quando fui assustado por um rugido alto do lado de fora. Congelei por alguns momentos e, quando me recompus, fui verificar o que estava acontecendo.
Fui até o recinto dos leões, onde vi um leão andando de um lado para o outro em sua área, obviamente agitado. Olhei ao redor para ver se algo estava acontecendo no recinto, mas tudo parecia normal. Voltei para o escritório. Enquanto estava lá tentando sacudir o desconforto que se instalou sobre mim, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Tentei me distrair, focando na papelada, esperando que, uma vez concluída, pudesse finalmente deixar o zoológico para trás e esquecer as estranhas ocorrências da noite. E então, exatamente quando estava prestes a terminar o restante da papelada, ouvi novamente aquele som de batida. Estava fraco no início, mas crescia mais alto e insistente a cada momento que passava. Olhei nervosamente ao redor da sala, procurando a fonte do som, mas não havia nada lá. Ninguém mais no escritório, sem janelas, sem portas para bater. Era apenas eu, sozinho em uma sala mal iluminada, com o som crescendo mais alto e mais frenético a cada segundo. Nesse ponto, eu estava seriamente assustado. Saí correndo da sala, apenas para ser recebido pelos sons de leões irritados e inquietos do lado de fora. Chamei o segurança pelo rádio para verificar se alguém estava lá. Depois de um tempo, ele respondeu pelo rádio dizendo: "Estou sozinho aqui." Assustado, mas sem outra escolha, terminei a papelada e bati o ponto para a noite. No dia seguinte, fui até Gabe, o segurança, perguntando novamente se alguém estava lá comigo. Sua resposta foi a mesma da noite anterior, mas ele não pareceu surpreso. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele me contou como isso vem acontecendo há um tempo. Um estranho barulho de batida perto do recinto dos leões, que então os acorda e os irrita. Ele disse que o trabalhador anterior no lado oeste ouviu a mesma coisa, e passaram dias tentando descobrir se havia algo errado com o vidro ou com os canos. Mas depois de investigar, nada estava errado. Tudo parecia bem, pelo menos antes de eles verificarem as câmeras de segurança. Quando fizeram isso, viram algo inexplicável. Quando o trabalhador anterior relatou o barulho, algo que parecia uma pequena partícula de poeira foi vista na câmera, movendo-se pelos corredores quase inteligentemente, apenas para parar no recinto dos leões. Eles verificaram as gravações de todas as noites em que o barulho foi ouvido. E todas as vezes, a mesma coisa foi vista. A partícula de poeira estranha. Quando ele me contou isso, fiquei perplexo, para dizer o mínimo. Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo, e exigi ver as filmagens. Acho que fui insistente o suficiente porque, eventualmente, ele me deixou assistir. E, com certeza, pude ver eu mesmo andando pelo corredor, e uma pequena partícula de poeira me seguindo por um momento e parando no recinto dos leões. Já faz um tempo desde que essa história aconteceu, e toda vez que eu estava sozinho no lado oeste do zoológico, a batida apareceria. Aprendi a ignorar o som, e agora o vejo mais como uma coisa de fascínio do que algo a temer. Amei animais desde que meus pais me levaram ao zoológico pela primeira vez quando eu era criança. Desde aquele momento, tudo em que eu conseguia pensar era que um dia, quando me tornasse adulta, trabalharia em um zoológico. Sonhava em cuidar de algumas das criaturas mais exóticas e aprender mais sobre elas. Felizmente para mim, cerca de 20 anos depois, meu sonho se tornou realidade. Mas agora que penso nisso, eu não chamaria mais de sonho, porque às vezes parece mais um pesadelo. Depois de terminar a faculdade, comecei rapidamente a procurar oportunidades de emprego. Eu estava acostumada a não morar com meus pais porque tive que viajar para outra cidade para frequentar a faculdade, então a localização do zoológico não era realmente um problema para mim. Além disso, eu tinha uma boa quantia de dinheiro guardada no banco, e meus pais prometeram me dar algum dinheiro depois que eu arrumasse um emprego para me ajudar a me estabelecer. Após 2 meses de busca, a sorte finalmente sorriu para mim e fui convidada para uma entrevista. O zoológico que me ofereceu o emprego, por questões de anonimato, vou chamá-lo apenas de Zoológico Zootopia, era na verdade um zoológico muito popular em meu país.
Ele tinha uma excelente reputação entre a comunidade de zoológicos, então naturalmente eu estava muito animada. A única desvantagem de toda a história era que, para realmente trabalhar lá, eu tinha que mudar de cidade. Isso significava encontrar um apartamento onde moraria, dizer adeus à minha antiga casa e amigos, e basicamente começar um novo capítulo na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre perseguirá seus sonhos, não importa o custo. Então, mesmo antes da entrevista, decidi e disse aos meus pais que se conseguisse um emprego no zoológico Zootopia, eu aceitaria e mudaria de cidade. Os proprietários do zoológico eram um casal amigável chamado Mário e Hannah. Eu os conheci pela primeira vez durante uma videochamada online onde me entrevistaram. Eu realmente gostei deles até agora e estava esperando que me aceitassem como trabalhadora deles. A entrevista correu bem e eles pareciam gostar de mim. Eles me disseram que estavam procurando alguém que pudesse ajudá-los com as tarefas diárias de limpeza e manutenção dos habitats dos animais. Eles também precisavam de alguém que pudesse lidar com os visitantes e mostrar-lhes o zoológico. Eu sou uma pessoa bastante sociável, então isso não foi um problema para mim. Concordo feliz com todas as tarefas que eles disseram que eu precisaria fazer, e naquele momento, nossa entrevista terminou. Mário me disse que me ligaria em alguns dias para me dizer se conseguiu o emprego. O destino desempenhou seu papel, e em alguns dias, assim como Mário havia me prometido, ele me ligou e disse que o emprego era meu. Além disso, o salário que ele ofereceu foi mais do que generoso. Aceitei sem hesitar. Eu tinha cerca de 1 mês de tempo livre antes de realmente começar a trabalhar. Primeiro de tudo, eu tinha que mudar de cidade. Isso significava dizer muitos adeus e resolver todas as coisas não resolvidas na minha cidade natal. Em segundo lugar, eu precisava assinar alguns papéis para Mário e Hannah antes de poder começar a trabalhar. Um par de dias antes de começar a trabalhar, visitei o zoológico Zootopia para que Mário e Hannah pudessem me mostrar o zoológico, mostrar coisas e me explicar como fazer minhas tarefas corretamente. Também fui apresentado aos outros trabalhadores. A maioria deles tinha entre 30 e 40 anos, então eu não me encaixava muito bem. Felizmente para mim, todos eles eram bastante amigáveis. No final do tour, eles me mostraram a porta de entrada para o freezer. Esta porta tinha uma bela cor azul e 3 grandes cadeados. Eles me disseram que eu não estava autorizada a entrar no freezer por causa de restrições sanitárias e que apenas eles e alguns outros trabalhadores do zoológico poderiam alimentar certos animais. Isso significava que eu ainda poderia alimentar os animais que não comiam carne: zebras, cangurus, elefantes e assim por diante. Fiquei um pouco surpresa porque não entendia muito bem seus papéis, mas não os questionei. Após nosso pequeno tour, Hannah me convidou para um café com ela e Mário para que pudéssemos conversar. Aprendi muitas coisas relacionadas a zoológicos, sobre suas vidas pessoais e assim por diante. Por exemplo, Mário tinha um irmão que possuía uma empresa de vigilância por vídeo, o que me pareceu interessante. Comecei a trabalhar lá alguns dias depois e fiquei maravilhada com a variedade de animais que tinham. Havia leões, tigres, ursos, lobos, macacos, cobras, crocodilos e muito mais. Eles também tinham alguns animais que eu nunca tinha visto antes: dragões de Komodo, pombos cor-de-rosa, leopardos espelho. Instantaneamente me apaixonei pelo lugar. Embora Mário e Hannah tenham explicado muitas coisas, ainda precisava de muita ajuda dos meus colegas de trabalho. Eles me contavam os nomes, histórias e personalidades dos animais. Também me ensinaram a limpar suas gaiolas e verificar sua saúde. Eles foram pacientes e gentis comigo, e todos eles pareciam se importar profundamente com os animais, tratando-os com respeito e carinho. Todos se tornaram como uma segunda família para mim. Tudo parecia perfeito até uma noite em que descobri algo sombrio. Era um dia de tempestade desde o início. Naturalmente, não tínhamos muitos visitantes. Tínhamos mais tempo para nos concentrar nos animais, porém. Para mim, isso me deu mais tempo para trabalhar com uma das zebras chamada Janice. Eu realmente amava a Janice. Ela estava doente há algum tempo e precisava de cuidados especiais.
Já estava escuro quando terminei todas as minhas tarefas e estava apenas deixando minhas coisas e uniforme no nosso vestiário quando minha colega de trabalho, Hannah, entrou, dizendo que Janice tinha alta temperatura novamente. Você pode ficar por 1 hora ou 2 a mais e cuidar disso para mim? Ela perguntou a outro colega de trabalho. Esse colega de trabalho não teve chance de responder ainda quando eu a interrompi e disse a Hannah que eu faria isso. Eu sei que sou nova aqui, mas tenho um vínculo especial com a Janice. Posso cuidar dela. Hannah concordou rapidamente, me dizendo que meu trabalho árduo seria reconhecido. Coloquei meu casaco de chuva, peguei uma lanterna e comecei a voltar para o zoológico. Passei pelos animais, iluminando cada um com minha luz. Eles pareciam estar bem, dormindo ou descansando em seus abrigos. Cheguei ao recinto das zebras. Levei quase 3 horas extras de trabalho, mas consegui baixar a temperatura de Janice. Forcei-a a comer alguns remédios e nutrientes. Reuni minhas coisas e comecei a voltar para o vestiário. Neste ponto, eu estava realmente cansada, e tudo o que eu queria era voltar para meu apartamento, tomar um banho rápido e ir para a cama. Enquanto eu estava voltando, passei pelo freezer e notei que as portas azuis do freezer estavam abertas. Eu realmente não me importava com essa sala do freezer porque sempre tinha muito trabalho para fazer, mas ver a porta aberta agora realmente despertou minha curiosidade. Pensei comigo mesma, só vou dar uma olhada rápida lá dentro e depois disso vou trancar as portas, e é isso. Me aproximei da porta azul e a abri completamente. Entrei na sala devagar e com cuidado. A sala estava cheia de grandes refrigeradores que eu presumia conter carne para os animais. No centro da sala havia uma grande mesa com facas, serras e outras ferramentas para cortar. Eu não sei porquê, mas algo continuava me incomodando. Eu simplesmente tinha que olhar dentro de um dos refrigeradores. Tentei abrir um, mas estava trancado. Rapidamente percebi que cada refrigerador tinha um cadeado. Por que há tantos cadeados aqui protegendo carne? Pensei. Decidi tentar abrir todos os refrigeradores na sala e quando estava prestes a desistir, encontrei um que não estava trancado. Abrir aquele refrigerador foi o maior erro da minha vida. Abri e quase vomitei. Havia pedaços de corpos humanos empilhados, membros mutilados e sangrentos, órgãos, até cabeças. Alguns dos pedaços ainda estavam usando roupas, joias e sapatos. Algumas partes até pareciam pertencer a crianças. Senti-me doente. Queria gritar, mas não conseguia. Eu estava muito chocada, muito horrorizada. Não podia acreditar no que estava vendo. Não podia acreditar que Mário e Hannah, as pessoas que haviam sido tão gentis comigo, as pessoas que pareciam amar seus animais, poderiam ser assassinos e canibais, monstros. E eu percebi. Eles estavam alimentando essa carne humana para alguns de seus animais? Agora tudo fez sentido porque havia regras tão estritas para o freezer. Decidi sair dali o mais rápido possível. Queria correr, chamar a polícia e expor seus crimes. Me virei e comecei a correr em direção ao vestiário para pegar minhas coisas, mas então tropecei em Mário. Ei, o que você está fazendo aqui? Ele me perguntou gentilmente. Eu expliquei a ele que estava com Janice e que finalmente terminei o dia. Ele me agradeceu e me disse para descansar. Só preciso liberar espaço no freezer para amanhã. Estamos recebendo uma entrega de carne fresca. Depois disso, eu também estou indo para casa. Ele acrescentou. Quase vomitei com o pensamento, essa entrega de carne, mas de alguma forma consegui me controlar. Desejei-lhe boa noite e comecei a andar novamente. Momentos depois, comecei a correr, mesmo quando ouvi um grito violento ao longe. A voz de Mário, perguntando quem tinha estado no freezer. Naquele momento, percebi meu enorme erro. Em estado de choque e medo, esqueci de fechar o refrigerador. Ainda não consegui processar o que estava ouvindo, mas comecei a ouvir passos rápidos ao longe. Mário, provavelmente assumindo que eu estava no freezer, estava correndo em minha direção, gritando que me mataria. Corri o mais rápido que pude. Cheguei ao meu carro
e dirigi rapidamente para longe dali. Quando cheguei ao meu apartamento, corri para o telefone e pedi ajuda. Contei à polícia tudo e implorei para eles olharem. Eles disseram que iriam, pedindo para eu ficar calma. Sentei-me no sofá e esperei pela polícia. Esperei e chorei. Me culpei. Porque tive que sair da minha própria cidade onde eu tinha tudo. Se eu tivesse ficado lá, nunca teria visto algo assim. Quando a polícia chegou, detalhei tudo para eles novamente. Eles enviaram um policial para o zoológico. Encontraram Mário. Exigiram ser mostrados os refrigeradores. Ele foi preso. Nos próximos dias, sua esposa Hannah e seus fiéis trabalhadores que sabiam dos crimes também foram presos. Depois do incidente, voltei para minha cidade natal. Moro com meus pais agora. Eu nunca tinha realmente pensado em compartilhar essa história até agora. Sempre que discuto essa história com minha família, eles a descartam e acham que estou sendo exagerado. Mas, ouvindo ultimamente sobre como algumas pessoas têm histórias semelhantes à minha, decidi compartilhar essa história para que as pessoas saibam. Embora pareça fácil, trabalhar como entregador de pizza não é um trabalho fácil. Com isso em mente, tenho duas histórias para compartilhar, ambas no mesmo trabalho em que estou agora. Você pensaria que eu aprenderia, mas bem, aqui estamos. Um trabalho é somente um trabalho às vezes, especialmente em uma área onde não há muitas opções para alguém como eu. Meu principal trabalho é como entregador de pizzas e outros itens de comida e bebida para clientes. Nosso estabelecimento é razoavelmente popular e, devido a isso, temos uma ampla área de entrega. Cobrimos um total de 6 subúrbios e pode levar até 20 minutos para entregar para os mais distantes. Isso pode deixar algumas pessoas bastante chateadas conosco, nos acusando, na opinião delas, de estarmos atrasados. Mas nas histórias que estou compartilhando, eu não estava atrasado. Queria estar. A primeira história que vou contar aconteceu no ano passado, em julho. Para contextualizar, eu moro na Austrália, então julho é no meio do inverno. Durante uma noite de sexta-feira fria, eu estava trabalhando até tarde. Não direi qual pizzaria trabalho especificamente, apenas por minha privacidade, mas me pediram para fazer 2 entregas, bastante padrão. A primeira entrega saiu sem problemas, fácil e tranquila. Então, me encaminhei para o próximo local. As áreas para as quais posso entregar variam muito. Posso entregar em áreas rurais e suburbanas. Este lugar era uma área notória por ser bastante suspeita, então as portas do meu carro estavam sempre trancadas sem questionamentos. Isso não quer dizer que a área seja super perigosa, mas há algumas gangues conhecidas e traficantes de certas substâncias na área. Para dar uma ideia de como é a área, são principalmente prédios antigos com quintais abandonados, com a ocasião de uma casa nova bonita ou recentemente renovada. Há também algumas lojas na área, do tipo de loja de esquina. Fico grato por não ter que entregar nesta área com tanta frequência, uma vez por mês, se tanto. Então, é reconfortante saber que não faço entregas lá com frequência. Virei na rua que continha a casa para a qual eu deveria entregar. Estava me sentindo um pouco arrepiado pelo fato de que a rua termina com uma grande quantidade de arbustos, trepadeiras e árvores, e as casas de cada lado estavam com arbustos crespos e grama selvagem. Não é uma área bonita, mas eu tinha que fazer minhas entregas, e esta era a última da noite. Estacionei na rua em frente à casa. Percebi que concordar com essa entrega pode ter sido um erro, porque, ao sair do carro e pegar a sacola de entrega e a bebida, vi que a casa estava mais afastada da calçada do que pensava. Na verdade, estava mais longe da calçada do que a maioria das outras casas. É uma escolha de design popular para muitos lugares, mas devido à natureza selvagem do quintal, é mais assustador do que deveria ser. Notei que a porta da frente estava aberta. Isso não era incomum. Às vezes, facilita para as pessoas ouvirem minha chegada. Notei que o portão estava fechado novamente, nada fora do comum, embora menos comum. Abri o portão e entrei. O portão rangeu enquanto eu fazia isso. Dei um arrepio, que atribuí ao frio. Então, percebi algo que me fez parar.
No chão do corredor, pela porta aberta, havia o que pensei, a princípio, ser fita policial amarela e preta enroscada. Quando cheguei ao primeiro degrau da casa, percebi que não era fita. Era fita policial que tinha sido arrancada da parede e enroscada no chão. Achei que talvez fossem decorações de Halloween. Às vezes, algumas pessoas gostam de se preparar mais cedo para as festas e podem estar juntando coisas alguns meses antes. Decidi ignorar o sentimento no meu estômago, pensando apenas que estava exagerando. Subi até o topo da escada. Neste ponto, não tinha ouvido ou visto ninguém. Estava prestes a chamar quando vi algo que me fez descer os degraus em direção à porta dentro de casa. Em uma sala ao lado do corredor de entrada, havia o que parecia ser uma mancha marrom no tapete. Vi horror suficiente para saber que se algo tivesse respingado sangue, o sangue eventualmente ficaria marrom. Desta vez, não consegui pensar em desculpas. Não tinha explicação para o que aquela mancha marrom poderia ser. O problema era que, às vezes, o crime era um pouco prevalente demais nesta área específica, então a mancha marrom não seria fora do comum. Mas levei isso em consideração junto com a fita policial. Então, decidi que precisava ir embora. Abri rapidamente a sacola, planejando apenas deixar a comida na porta e sair o mais rápido possível. Enquanto fazia isso, ouvi uma voz baixa e sinistra de dentro da casa. Ah, finalmente a pizza! Estou tão faminto. Parei de me mexer, levantando os olhos para olhar para dentro da casa. Em pé na entrada estava um homem, facilmente com seus 40 e poucos anos. Ele tinha um sorriso no rosto, mostrando um conjunto de dentes amarelos, enquanto mantinha os olhos em mim. Eu tremi e gaguejei. Eu preciso sair rápido. Ah, olá. Sinto muito pela demora, senhor. Estamos um pouco atrasados hoje. E só estamos nos arrumando agora. Não, está muito frio lá fora. Que tal trazer aqui dentro para mim? Você pode colocá-lo na mesa aqui. Eu estava tentando pensar em um argumento sem deixá-lo saber que eu vi demais. Olhei para cima e notei algo mais que me fez perceber que realmente tinha que ir. Havia um suporte acima da porta interna que parecia ter sido projetado para segurar 2 objetos. Só havia um objeto lá, um machado. Onde estava o outro item? Decidi que precisava ir embora. Bem, eu não tenho permissão para entrar nas casas, senhor. Está contra nossas políticas e nossos procedimentos de segurança. Desculpe. E se você apenas entrar aqui e me entregar? Minha mente estava enlouquecendo, mas então fui salvo. Meu telefone tocou. Olhei para ele. Era meu supervisor. Olhei para cima para o homem que parecia frustrado e sorri. Ele rangeu os dentes e acenou com a mão, voltando para dentro. Apenas deixe aí, eu pego. Claro, fiz como ele disse, o mais rápido que pude, e rapidamente atendi o telefone, caminhando para o meu carro, ligando-o e trancando as portas. Jorge, você está aí? Era para você ter voltado para a loja há alguns minutos. Está tudo bem? Sim, estou bem, só me atrasei com algo. Estarei de volta em breve. Pode acreditar que virei o carro e saí correndo de lá. Nunca mais voltei para aquela casa e nunca mais entregamos naquela rua. Não sei se o homem lá era apenas um ocupante que era realmente assustador ou se ele foi a causa daquela mancha marrom no chão, mas estou feliz por não ter que ficar por perto. A próxima história aconteceu no início deste ano. Talvez não tão assustadora quanto a primeira, mas com certeza questionável. Durante a segunda semana de janeiro, que é o meio do nosso verão aqui na Austrália, eu estava entregando em uma área conhecida por seus motéis e albergues. Eu não consegui entregar em nenhum desses. Em vez disso, entreguei em um pequeno prédio de apartamentos com cerca de 10 apartamentos espalhados por 2 andares. A pior parte? Era uma entrega em dinheiro, o que significa que eu tinha que levar dinheiro para receber o pagamento. Normalmente, eu odeio fazer essas entregas, mas esta me deixou realmente chateado. Estacionei na única vaga de estacionamento em frente ao local. Notei que apenas 2 luzes estavam acesas do lado de fora do prédio. Então, no geral, estava muito mal iluminado. Então, usei meu telefone para iluminar o caminho até o apartamento específico, e quando o encontrei, bati na porta.
Esperei. Logo pude ouvir vozes dentro do apartamento. Não estavam falando muito alto, estavam murmurando, e havia duas vozes. Olhei ao redor e pulei quando percebi que alguém estava parado atrás de uma parede, me encarando. Dei um sorriso e aceno desconfortável. Ah, olá. Você me assustou. Espero não tê-lo assustado. A pessoa, uma mulher com muito pouco cabelo, escorregou para trás da parede, fora de vista. Estava arrepiado. Foi quando percebi que a porta do apartamento estava aberta. Um homem com cabelos selvagens cobrindo a maior parte do rosto estava me encarando. Pulei de novo, completamente arrepiado. Sorri para ele, porém. Eu tenho sua pizza. A entrega é de 40, por favor. O homem me encarou por um segundo. Ficamos nos olhando em um silêncio desconfortável antes de ele finalmente falar com uma voz lenta e arrastada. Oh, o Damos vai pagar por isso. Deixe-me ver se consigo encontrá-lo. Damos. Ele começou a gritar o nome desse homem. Por alguns minutos, esperei quietamente e pacientemente, de olho naquela estranha mulher de antes. Depois, notei outra pessoa me encarando, um velho com raiva. Ele me observava. Ouvi o homem gritar mais o nome, mas parecia que ele havia saído para a rua e estava gritando de algum outro lugar. Foi então que um homem e uma mulher vieram até mim. Ele está me chamando, não é? Quanto eu te devo? Este homem, ao contrário dos outros que moravam neste prédio, parecia ser um pouco amigável e não tão assustador. Disse a ele o valor, dei a ele o troco, bem como sua comida, e me despedi. Caminhei rapidamente até meu carro, sem olhar para trás. Joguei a sacola vazia no porta-malas e entrei. Tranquei a porta, então olhei para o prédio, decidindo arriscar. Estavam lá a mulher, o velho e o outro homem que estava gritando, todos me observando. Acenei levemente e todos deram um passo para trás em direção ao prédio, desaparecendo atrás da parede. Soltei um suspiro de alívio, então dirigi rapidamente para a estrada principal. Às vezes me pergunto por que continuo trabalhando lá quando coisas assim acontecem. Outras vezes, estou grato por ter um trabalho que não é tão rigoroso comigo, com pessoas com as quais me dou bem. Normalmente, sou o membro da equipe enviado para esses tipos de trabalhos e sou visto como confiável pelos outros. É uma droga dizer isso, porque significa que estarei fazendo esse tipo de coisa para sempre. Mas, novamente, um trabalho é um trabalho. E, felizmente, o trabalho tem sido tranquilo, exceto por algumas ocasiões estranhas. Para aqueles de vocês que trabalham nesse campo, fiquem seguros. Lembrem-se de trancar suas portas e também lembrem-se, não entrem na casa deles. Acho que só há um lugar para começar a história que vou te contar. Isso aconteceu comigo durante os 5 anos em que trabalhei como assistente de enfermagem certificado em um asilo na minha pequena cidade. Digo pequena como em um único semáforo em toda a cidade, e do meu pequeno apartamento, eu podia ver o campo de futebol pela janela do meu quarto. Comecei a trabalhar neste asilo quando estava na metade dos meus 20 anos. No primeiro ano que estive lá, trabalhei apenas em turnos diurnos e gostei do meu tempo com a maioria dos residentes. Mas como qualquer profissional de saúde lhe dirá, sempre há alguns residentes que são mais... Bem, eu acho que você poderia dizer, difíceis. Depois do meu primeiro ano, surgiu uma vaga no corredor em que eu trabalhava para o turno das 7 da noite. Eu, que havia trabalhado em turnos noturnos no meu emprego anterior, agarrei a oportunidade. O turno diurno era quando todos os residentes tinham que ser alimentados e banhados, quando o lugar estava ocupado com visitantes e bingo. Eu já gostava desse turno, mas as noites eram o que eu queria desde o momento em que fui contratada. Infelizmente, não havia vagas disponíveis na época. Fui até o escritório da frente, preenchi meu pedido de transferência e cruzei os dedos. Cerca de um mês depois, fui chamada ao escritório e meu supervisor me disse que eu começaria a trabalhar no turno da noite na semana seguinte. Só precisava esperar a senhora que estava saindo trabalhar seu aviso prévio. Como descobri, ela estava se aposentando e só tinha mais uma semana.
Finalmente, chegou a noite em que eu finalmente comecei no último turno, ou turno da noite. Quando cheguei, fui recebida por uma das minhas amigas que normalmente trabalhava à noite. Normalmente, ela estaria saindo quando eu estivesse entrando, mas agora poderíamos trabalhar juntas no corredor em que eu estive durante o dia no último ano. Vamos chamar minha amiga de Sam. Sam e eu sempre nos divertíamos juntas e fazíamos nosso trabalho rapidamente porque, ao contrário da garota do primeiro turno, Sam realmente me ajudava. Verificamos todos os residentes, a maioria dos quais já estava na cama ou se preparando para dormir. Trocamos aqueles que precisavam ser trocados. As primeiras horas passaram voando. Por volta das 10 da noite, tivemos alguns chamados para lanches noturnos ou ajuda para ir ao banheiro, mas não foi nada que eu não pudesse lidar. Honestamente, era um ritmo muito mais lento do que o turno diurno. Algumas horas se passaram enquanto fazíamos anotações e dobrávamos algumas das cobertas e toalhas para o primeiro turno, quando ouvimos o que parecia ser uma porta se abrindo. Supomos que um residente tivesse se levantado para nos chamar ou simplesmente não conseguisse dormir. Tínhamos alguns que podiam andar sozinhos e estávamos acostumadas com isso em todos os turnos. Como alguém que trabalhava no corredor há 1 ano, eu sabia de quem era o quarto sem nem precisar me virar. Então, sem tirar os olhos da minha planilha, eu disse: "Senhora Beth, você está bem?" Sem resposta. Sam e eu nos viramos, pensando que a senhora Beth estava brincando de esconde-esconde, o que ela fazia regularmente com algumas pessoas que trabalhavam com ela. Para nossa surpresa, a porta dela estava fechada. Nós duas ignoramos isso a princípio, mas do canto do olho vi o que parecia ser uma sombra entrando em outro quarto do outro lado do corredor. Eu trabalhava em um corredor cheio de mulheres, e essa era a sombra de um homem. Perguntei a Sam se ela também tinha visto, e antes que eu pudesse terminar a pergunta, ela disse: "Ruby, precisamos conversar sobre algo." Fiquei confusa, mas concordei porque o rosto dela estava mais sério do que quando estávamos apenas conversando e dobrando cobertas e toalhas. Andamos atrás do balcão que nos permitia ver claramente pelo corredor, para ver todas as luzes de chamada, caso precisassem de nós. Então ela respirou fundo e disse: "Você acredita em fantasmas?" Olhei para ela e expliquei que acreditava em fantasmas. Tive experiências quando era mais jovem, mas nunca nada aqui no trabalho. Ela sorriu para mim e respondeu: "Bem, bobinha, você trabalhou durante o dia." A enfermeira que estava trabalhando no corredor voltou do intervalo e também era minha amiga. Vamos chamá-la de Angela. Ela sorriu para nós e disse: "Ah, histórias de fantasmas." Ela trabalhou no turno diurno comigo antes de mudar também. Angela olhou para nós duas e depois assentiu para Sam. "Você ouviu, não é?" Quase rindo, pensando que estavam brincando, eu disse: "Vi quem?" Sam limpou a garganta antes de responder: "O homem de preto." Pelos próximos 10 a 15 minutos, ela sentou ali me contando a história de como, quando alguém está prestes a partir, eles verão o homem de preto entrar no quarto do residente. Eu não descartei completamente isso porque, como eu disse, já vi coisas antes. Mas olhei para ambas e disse: "Estive aqui tempo suficiente para saber que nenhum desses residentes parece doente ou à beira da morte." Angela, que estava aqui há mais tempo, disse: "Às vezes você não recebe um aviso, simplesmente acontece." Ela então começou a preparar as bandejas de medicamentos para o primeiro turno. Então vimos uma luz de chamada se acender. Sam e eu verificamos juntas o quarto. Tínhamos apenas 12 residentes no corredor, então, entre as duas não era tão ruim. Chegamos ao quarto e vimos uma doce senhora chamada Senhora Ruth, tentando usar o banheiro. Fui ajudá-la quando ela apontou para o canto do quarto, perto da porta do banheiro, e disse: "Diga a ele para sair." Olhamos ao redor e não vimos ninguém atrás de nós. Naquele momento, sua cadeira de rodas começou a rolar lentamente do canto. Ignoramos e finalmente a acalmamos e a fizemos voltar a dormir. Mais tarde naquela noite, ela acionaria a luz de chamada mais 4 ou 5 vezes até 6:30. E aí já estava quase na hora de irmos para casa. Depois disso, tudo ficou bem. E antes do primeiro turno chegar, eu havia trocado algumas pessoas
levantado algumas pessoas e até pego o carrinho do café da cozinha para elas. Por volta das 7, vi o primeiro turno começar a chegar. Antes de sairmos, tínhamos que dar um relatório para eles, informando o que aconteceu, quem está acordado e quem foi trocado. Essas coisas. No meu relatório, contei para a garota no corredor com quem eu havia trabalhado antes que a senhora Ruth estava inquieta a noite toda. Então a deixamos dormir um pouco mais. Mencionei até que ela disse que tinha visto um homem em seu quarto. Sem hesitar, a enfermeira mais velha do turno diurno disse: "Ah, não." Perguntei o que estava errado. "Não quero que nada aconteça com a senhora Ruth, mas se ela o viu, então deve ser verdade." A enfermeira mais velha pegou seu carrinho e todos os seus suprimentos e partiu pelo corredor. Fui para casa como de costume. Dormi um pouco para o próximo turno noturno. Sam e eu, meio que ignorando a experiência que tivemos na noite anterior, entramos e conversamos. Mas antes mesmo de chegarmos à estação de enfermagem, ouvimos gritos. Eu disse para tirar aquele homem do meu quarto. Estou com medo. Ele não me deixa em paz. Corremos pelo corredor e, com ambas sendo altas e com pernas mais longas, não demorou muito para vermos a senhora Ruth empurrando um enfermeiro masculino que veio ajudar a enfermeira porque ela estava lutando para se levantar. Eles finalmente a moveram para outro quarto e ela adormeceu. Por volta das 8. Depois disso, estávamos fazendo nossas rondas normais e respondendo às luzes de chamada quando ouvimos mais gritos. Desta vez, a senhora Ruth tinha se levantado em sua cadeira de rodas e estava se movendo pelo corredor, gritando: "Eu não quero morrer! Me deixe em paz!" Não havia ninguém atrás dela, mas dava para ver o rosto dela. Ela estava muito assustada. Isso continuou por mais 2 dias, gritando e chorando, até que uma noite no nosso último dia, antes do final de semana, para o qual estávamos escaladas para folgar, chegamos ao silêncio. A senhora Ruth foi examinada por um médico que veio visitar pacientes que não podiam sair. Ele disse à enfermeira para deixá-la confortável, porque sendo um médico mais velho e vendo coisas assim antes, ele achava que a senhora Ruth não tinha muito tempo. Naquela noite, ajeitamos a senhora Ruth, a deixamos confortável e a verificamos quase a cada hora antes que o próximo turno chegasse. A senhora Ruth faleceu pacificamente enquanto dormia. Como eu disse, já vi coisas antes, e nos próximos 4 anos em que trabalhei lá, experimentei várias outras coisas, e até vi o Homem de Preto várias vezes no meu corredor. Eventualmente, saí do asilo após a Covid, mas pelo que sei, de amigos que ainda trabalham lá, o Homem de Preto ainda aparece para buscar os residentes quando chega a hora deles. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.